Olá, que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos e a sua família. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E como de costume, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. No final desse vídeo, realizar uma oração. Convido você a se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E se você considera os vídeos desse canal relevantes, importantes, que você venha compartilhar também com outras pessoas, com seus contatos, via WhatsApp, da maneira que você puder compartilhar, que você compartilhe, tá bom? E a mensagem que eu quero ler para você hoje fala a respeito do Deus ilimitado, o Deus que não tem limites, o Deus que não cabe na mente humana, o Deus que não cabe em uma caixinha chamada religião, o Deus que os céus, nem mesmo os céus, olha que os céus são imensos, muito além do que a gente consegue ver e enxergar. A Bíblia fala de pelo menos 3 céus, mas isso é assunto para outra ocasião. Mas o que eu quero dizer é que apesar da grandeza do céu nem terra comportam a grandeza e a glória de Deus. Deus é tremendo, Deus não se calcula, não se mede, não há como descrever, decifrar, não há como enumerar os atributos de Deus, a grandeza de Deus. Enfim, Deus ele é ilimitado, Deus ele é transcendente. São muitos os adjetivos que a gente pode tentar usar para descrever a grandeza de Deus, mas mesmo assim não chegaremos a tal coisa. Mas os homens sempre insistiram em querer colocar a Deus dentro da sua limitação, a limitação do homem. O homem, sim, ele é limitado pelo tempo, ele é limitado pelo espaço, ele é limitado por circunstâncias que lhe sobrevêm. Essas coisas limitam o homem, mas Deus é ilimitado. Não há circunstância que possa impedir Deus de agir. Deus não cabe no tempo, Deus não tem essa limitação de tempo, nem de distância. Deus é onipresente, Ele está aqui comigo, está aí com você, está em todos os lugares. Então, o homem sim, ele tem limitações, mas Deus não. Mas o homem insiste por de diversas maneiras limitar a Deus. A religião tenta colocar Deus dentro dos seus preceitos, dentro da sua doutrina, dentro das suas leis. A religião tenta colocar Deus de joelhos, dizendo que Deus vai agir, Deus vai fazer, dentro daquilo que o homem determinou, o seu líder determinou. E não é assim. A gente vai ver aqui no texto que eu vou ler para vocês, que não é assim que funciona. E muitas vezes nós inconscientemente limitamos a Deus. Sim, limitamos a Deus. Porque nós fazemos as nossas previsões. O meu socorro só pode vir daqui ou dali ou de lá. Se não for essas formas que eu visualizo, que eu prevejo, de onde mais pode vir o socorro de Deus? E quando a gente pensa assim, quando a gente enumera as possibilidades de Deus agir, a gente está limitando a Deus. Deixa eu ler aqui para vocês, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida, ou seja, a mão dele era atrofiada. A mão dele não tinha, ele era um homem aleijado de uma das mãos, a mão direita. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês.
É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Então aqui você percebe o caráter de Jesus, a natureza de Jesus e a natureza dos religiosos da época, escribas e fariseus. Jesus sempre foi essa pessoa, enquanto homem, que queria fazer o bem a todos à sua volta. Jesus curava pessoas de doenças, Jesus libertava pessoas oprimidas por demônios, Jesus anunciava a verdadeira vida, a vida eterna, uma vida sem dor, sem sofrimento, uma vida na companhia de Deus, reinando com Cristo. Que vida melhor pode ser do que essa? Então Jesus fazia o bem por onde passava, onde ele ia, onde ele estava. Ele se ocupava do sofrimento das pessoas. Ele era um homem compassivo, ele tinha compaixão do sofrimento alheio. Ele se compadecia das pessoas e fazia o bem para essas pessoas. E não importava o dia, se era sábado ou não, se era segunda, terça, quarta, quinta, o dia que fosse. Jesus estava cumprindo a sua missão na terra, abençoando pessoas e mostrando, pregando o reino dos céus. Esse era o trabalho de Jesus, esse era o ministério de Jesus. Os religiosos não estavam preocupados com o bem-estar de ninguém. A Bíblia mostra isso, essa passagem mostra isso. Havia um homem aleijado de uma mão, a mão direita, impossibilitado de trabalhar, impossibilitado de gerar recursos para se manter, impossibilitado de ter um dia a dia, um cotidiano normal, como as outras pessoas. Toda doença é sofrimento, em níveis mais intensos ou não, mas toda debilidade, toda doença é sinônimo de sofrimento, mais ou menos, mas é. Esse homem tinha um problema na sua mão direita. Esses homens religiosos, fariseus e escribas, estavam preocupados com o sofrimento desse homem? Não estavam. Por eles, o recado deles para esse homem era o seguinte: vá embora e volta outro dia, porque hoje é sábado, hoje não se faz obra nenhuma, hoje não se pode fazer nada. E eles estavam ali para censurar Jesus e para dizer para Jesus: você errou, você falhou, hoje não é dia de trabalhar, hoje não é dia de curar ninguém. Se alguém quer ser curado, venha outro dia. Se alguém precisa de um milagre, de uma resposta, se o Senhor Jesus quer ajudar alguém, se o Senhor quer ser bonzinho com as pessoas, faça isso em qualquer outro dia, mas não num dia de sábado, que é um dia sagrado para nós, é um dia sagrado para a lei de Moisés. Eles estavam preocupados com a sua religião. Embora a religião deles, que cumpria a lei de Moisés, era a religião que deveria agradecer por Jesus estar ali. Porque eles criam na lei, a lei justamente apontava para Cristo, falava de um Messias, falava de um Salvador que havia de vir. Moisés falou, a lei falou, Davi falou profeticamente nos Salmos, os profetas falavam, profecias messiânicas são muitas, Isaías foi o que mais falou a respeito do Messias. Então as leis e os profetas sempre apontavam para essa época, para esse dia, em que o Salvador estaria no meio dos homens e anunciando o reino de Deus, o reino eterno. Então eles tinham que dar graças a Deus e dizer: aconteceu, a lei de Moisés se cumpriu e Jesus está aqui. Jesus está aqui, ele veio. Mas não, na verdade esses homens tinham outros interesses, não diferente de hoje. A religião da época, a religião judaica, se prostituiu, e muito. Ela era adulterada. Havia fortes interesses políticos, pessoais, interesses escusos por parte dos religiosos. E eles viram a sua religião ser ameaçada, porque multidões seguiam a Jesus.
Na verdade, a inveja consumia eles e eles tinham um propósito. A gente tem que parar esse homem, a gente tem que parar o ministério dele. Nem que for para matar, a gente precisa fazer esse homem parar. E não foram soldados romanos que crucificaram Jesus. Eles foram lá, o puseram naquela cruz, sim. Mas aquilo que eles fizeram foi orquestrado, foi planejado, foi obra dos religiosos, dos fariseus da época. Eles tramaram, eles planejaram, eles arquitetaram um plano para prender Jesus, e os romanos apenas cumpriram a determinação que veio de cima. Mas o plano todo não foi de um povo estranho. O plano todo de matar Jesus veio dos religiosos. Mas enfim, vamos aqui nos ater ao texto. Esses homens não estavam preocupados com o bem-estar daquele homem aleijado, daquele homem que tinha um problema nas mãos. Eles estavam preocupados com a sua religião. E é aqui que eu digo para você que Jesus não está limitado a essa caixinha tão pequena, cheia de regras, de normas, chamada religião. Não. Jesus, sem se importar se era sábado, que dia que fosse, ele curou aquele homem, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fez aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele fez aquilo que era o seu propósito. Jesus curou aquele homem, Jesus se importou com aquele homem, Jesus se importou com o sofrimento daquele homem. E eu aprendo muita coisa com essa passagem. A primeira delas é que Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Jesus não deixa de tocar, de abençoar na vida das pessoas por causa disso ou daquilo. Ele não está limitado. Ele opera, ele faz, ele age. E nada pode lhe impedir de agir. Não está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Então, para Jesus não importava que era sábado, importava que aquele homem estava sofrendo e precisava do milagre, e ele podia fazer esse milagre e fez. Era isso que importava para Jesus. Enquanto os outros pensavam: é sábado, obra nenhuma pode ser feita, trabalho nenhum pode ser realizado. Repito, se dependesse deles, despediam o homem para casa e diriam para ele: volta outro dia. Hoje não. Você imagina se Deus fizesse isso? Se você se achegar para Deus, se você vier buscar a Deus, seja na igreja, seja em casa, seja onde for, e Deus disser: filho, volta amanhã. Hoje não dá para mim operar não, hoje não dá para mim fazer o milagre, hoje não dá para mim sequer te dar atenção. Imagina se Jesus se acovardasse naquele momento e Jesus dissesse, ou com gestos, com códigos, com sinais, ou falasse abertamente: olha, querido, eu entendo o seu sofrimento, mas volta outro dia. Sabe como é, né? Eu estou aqui na sinagoga e ficar mal eu fazer o bem para você hoje, eu te ajudar hoje, porque hoje é sábado. E eu vou ficar mal com essa gente aqui, eu não posso ficar mal com eles. Eu não posso ficar mal com os fariseus. Volta outro dia. Jesus não fez e não faz isso. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Sempre que você se achegar a Ele, seja na igreja, seja no seu quarto de oração, seja onde for, ali quando você se pôr a buscar a Deus, ali Ele se faz presente, ali Ele te abençoa, ali Ele acolhe cada uma das suas palavras, das suas lágrimas, Ele te dá toda a atenção, Ele brinda a nós a sua atenção. Esse é o nosso Deus. Ninguém vai dizer para Ele: opera hoje ou opera amanhã. Deus não se submete às regras dos homens. Deus não se submete àquilo que os homens determinam. Deus não cumpre a agenda de ninguém. Ninguém diz para Deus quando Ele faz ou deixa de fazer, quando Ele deve agir ou não deve agir. Eu sei que eu estou sendo insistente, talvez até repetitivo, mas eu quero que você entenda isso. As igrejas têm as suas campanhas, na Igreja Mundial tem também. Terça-feira é o dia que nós intitulamos o dia do milagre urgente, e oramos por isso e buscamos por isso. Nós fazemos isso, mas isso não significa, nós temos a plena consciência de que Deus não vai fazer milagre só na terça.
embora convocamos as multidões para este propósito. Mas Deus não vai curar só na terça-feira do milagre urgente. Deus não vai dar vitória só na campanha da vitória. Deus não vai abrir a porta só na campanha da porta aberta. Não! Ele é Deus ilimitado. Ele é Deus onipotente. Ele opera quando quer. O tempo todo Ele está aí para abençoar as pessoas. Sempre que alguém se aproxima dEle, com fé, com humildade, com o coração quebrantado, ali está Ele para abençoar. Então não é só a terça-feira do milagre urgente que Jesus cura, não. Ele cura no domingo, Ele batiza com o Espírito Santo na terça, Ele salva a tua família na quarta, seja, isso não interessa para Ele. Ele não está limitado a essa agenda. Deus não. Ah, mas eu não subi o monte. Deus não opera só no monte, embora essa é uma prática nossa. Mas não significa que Deus está limitado a fazer um milagre no monte, um milagre no templo, um milagre... Não, não é assim que Deus trabalha. Não é dessa forma. Então perceba que em dia de sábado, quando a vontade daqueles homens era que aquele rapaz fosse embora para sua casa e não falasse em milagre, em cura, em nada naquele dia, Jesus faz questão de chamar ele para o meio. Está escrito: levante-se e venha para o meio. Jesus fez questão de fazer na frente de todos, diante de todos, aquilo que ele tinha que fazer, embora fosse num dia de sábado. E não foi só essa ocasião, tantos outros sábados, aqueles homens sempre queriam perturbar Jesus. Perturbar Jesus. O capítulo 6, mesmo antes daqui do versículo 6, fala a respeito do sábado. Um deles pergunta: por que vocês fazem, você e os seus discípulos, por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Olha a preocupação desses homens. Por que é que vocês estão trabalhando num dia de sábado? Não pode. Esse era o pensamento deles. Então Jesus, ele opera. Jesus, ele faz. Não limite a esse Deus. E não permita que ninguém venha limitar você, a sua fé, diante desse Deus. Eu volto ao que eu comecei dizendo: nós limitamos às vezes inconscientemente. Enumeramos as possibilidades pelas quais Deus pode agir. Esquece isso. Ah, se não for pelo patrão, ah, se não for pelo meu familiar, ah, se não for pelo gerente do banco, não tem. Como é que eu faço? Como é que eu vou sair dessa? Deus não está limitado ao patrão, ao parente, ao gerente. Não enumere, não quantifique as possibilidades. Para Deus, Deus está acima de tudo isso. Quem imaginava que pão choveria do céu para alimentar aquela multidão no deserto? Os discípulos, em uma outra ocasião, disseram para Jesus: Jesus, se não despedir essa multidão agora, esse horário, enquanto não anoiteceu, se eles não saírem agora daqui, em direção às suas casas e pelo caminho comprar pão para comer, eles vão esmurecer de fome, e nós não temos comida para dar para essa gente. Então, ou seja, qual era a mente limitada dos discípulos? Só tem um jeito desse povo não desfalecer. Só tem um jeito desse povo se alimentar e tirar o problema da nossa mão. Era isso que eles queriam, tirar o problema da nossa mão. Então Jesus despede eles, porque aí pelo caminho eles param numa venda, eles param aí num comércio qualquer e compram alguma coisa para comer e pronto. Jesus disse: ó, vocês mesmos vão dar de comer a eles. E eu pergunto: quem imaginaria que 5 pães e 2 peixes se transformaria em um banquete para alimentar uma grande multidão? Somando homens, mulheres e crianças aí, quase 10.000 pessoas. Quem diria? Então você tem que ter essa mesma visão. Às vezes você enxerga aquilo como o único jeito de você ser abençoado. Deixa Deus surpreender você. Deixa Deus multiplicar, deixa Deus agir de maneira sobrenatural. Dá liberdade ao Espírito Santo para que Ele age na sua vida e não queira limitá-lo na sua incredulidade. Então faça isso a partir de hoje. Quando você se vê diante de uma situação, quando você se vê encurralado, lembre-se: meu Deus é ilimitado. Não é essa situação que vai encurralar a Deus. Eu posso estar encurralado, mas Deus não.
Não é esse momento que eu estou atravessando que vai impedir o agir de Deus. Não é a ameaça de alguém. Não é porque alguém me ameaçou, falou tal coisa. Não é porque alguém me intimidou que eu agora estou derrotado. Não. Quem é o homem? Quem é o fulano? Quem é o ciclano? Para poder limitar o agir de Deus na sua vida. Então, guarde isso no seu coração. Não tem limites para Deus. Dê espaço para o sobrenatural. Dê espaço para aquele que faz chover pão do céu, quando ninguém imagina isso. Dê espaço para aquele que faz água sair da rocha. Quem imagina que de uma rocha rígida sairia água? Saiu. Então não limite a Deus na sua mente e não seja limitado por ninguém, mas dê lugar para esse Deus que é ilimitado. Vamos orar? Eu quero falar com Deus em seu favor agora. É momento de oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, eu venho a Ti em oração, Senhor, em favor dessa pessoa. Quem sabe, meu Deus, aflita, preocupada, atribulada, por causa de uma má notícia, por causa de algo que aconteceu, pegou ela de surpresa e ela olha e não vê saída. Ela olha e não vê solução. Mas o Senhor é um Deus que não está limitado a nada. A solução pode vir de onde menos se espera, de onde menos se imagina. E eu te peço, meu Pai, opera na vida dela. Faz o milagre, faz o sobrenatural. Seja a cura, seja a libertação, seja a porta aberta, seja o que for que ela precise nesse momento, que o Senhor entregue nas mãos dela, que o Senhor, meu Pai, surpreenda, que o Senhor faça acontecer o milagre. Eu oro e em teu nome eu profetizo a bênção dessa pessoa, a resposta para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, receba aí onde você está. Receba o toque de Deus que vai além da medicina. Se você estava desenganado, receba a tua cura. Se você estava desesperado, receba paz no seu coração. E uma solução vai chegar até você. Aguarde, uma solução vai chegar até você. Que Deus abençoe. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de comentar, de interagir. E a gente se encontra no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Até lá. Tchau.